Nós somos os Homens Cordiais, um podcast que é um caleidoscópio de argumentos para você usar à vontade. Meu nome é Adam Christian. E eu sou o Rafael Ari. Vamos nessa? Meu querido Adam, vamos lá. Assunto quentíssimo, já passado e repassado aí por muita gente. Talvez seja um dos assuntos, ou talvez o assunto mais sério desde a redemocratização no Brasil, porque trata da nossa liberdade, né? E curiosamente, né, a gente vê que a história ela funciona de um jeito realmente cíclico, né? Temos forças que hoje trabalham para de certa maneira, limitar a nossa capacidade de expressão, a nossa liberdade de expressão. Forças, se a gente considerar essa divisão de esquerda e direita, que ela certamente não é a gente pode um dia, inclusive, conversar sobre isso, né, Ada? Ela é uma visão de baixa resolução. Assim. Ela é uma visão de baixa resolução, exatamente. E ela não contempla, obviamente, as nuances e todas as nuances que a gente, inclusive, gostaria que existissem, né? Não é nem só as nuances que existem, mas aquelas que a gente gostaria que existisse na política brasileira, que vai, obviamente, da extrema esquerda à extrema direita, né? Para quem está no extremo centro, é difícil de se posicionar. Exatamente. O extremo centro no Brasil é igual à classe média, né? Dizem que existe, mas é raro de se encontrar. É esmagada. É esmagado a ponto de quase inexistir. Então, assim, todo mundo está sabendo da PL, chamado PL das fake news, né? O PL 2630. PL 2630, né? De 2020. Todo mundo já está sabendo mais ou menos o que está acontecendo, só que a gente vamos falar alguns pontos dessa PL, né? Alguns pontos de por que a esquerda brasileira, por que os artistas, os jornalistas deveriam estar contra esse PL, né? E não a favor. E também por que eles estão a favor, porque tem uma explicação muito clara aí. Eu queria dar um contexto histórico não, de história recente dessa PL, porque apesar de ele ser um projeto de 2020, então você pensar, 2020 a 2023 já está sendo discutido na Câmara há bastante tempo. Na verdade, ele não foi discutido tanto tempo assim, não. Ele foi proposto lá em 2020, mas ele ficou bastante tempo parado, né? Ele não tramitou pelas comissões e agora ele foi tirado da geladeira pelo governo Lula em articulação com o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara. E aí você vê um pouco a forma do Lira de lidar com as coisas, né? Ele chama de trator Lira, porque ele tirou isso há umas 2 semanas atrás, votou uma urgência ao projeto, ou seja, ele ia tramitar de forma acelerada, sem precisar discutir. Quase metade do projeto foi refeito, então era um projeto inteiramente novo, e ele quase foi para votação nessa terça-feira agora, e acabou sendo tirado de pauta porque o governo percebeu que não tinha apoio suficiente para conseguir os votos para aprovar. Mas foi uma coisa relâmpago, é uma discussão a jato num projeto enorme que trata de um monte de temas, que trata de várias coisas ao mesmo tempo, várias coisas que nem estão tão ligadas umas nas outras assim. E aí você vê um pouco o modus operandi dessa figura que se tornou tão central na política brasileira, que é o Arthur Lira. Ele consegue fazer as coisas, ele tem muita articulação com o chamado Centrão e ele consegue fazer as coisas dentro da Câmara dos Deputados passar muito rápido. Então, para qualquer governo que queira passar uma matéria impopular, esse cara vale ouro. Então, tem uma força, tem uma briga de forças ali dentro, tanto da oposição com o governo e o Lira ali no meio, quase como que um fiel da balança, que é bem interessante de analisar politicamente. Bom, vamos analisar. Eu acho que tem questões que estão bem conhecidas, né? E todo mundo pode dar um Google aí, por enquanto. Por enquanto é possível dar um Google, que é para saber exatamente os detalhes em relação à tramitação. Acho que tudo isso é bastante relevante, porque se a gente puder abrir esse espaço para falar só disso, porque mostrou duas coisas, né? Mostrou uma coisa positiva que, de fato, o governo Lula, diferentemente de 2003, eu acho sempre importante a gente fazer esse paralelo, porque é um paralelo
importante, né? A gente tem uma situação, a gente tem no mínimo 3 pontos a se avaliar de diferença de 2003 para cá, né? Primeiro, contexto mundial, 2003 era extremamente positivo economicamente, 2023 nada positivo. O mundo todo em processo inflacionário, tentando conter aí a enxurrada de inflação. Inclusive o Banco Central americano subiu os juros, né? O Roberto Campos, O Bob Fields. o Bob Fields de lá subiu os juros, né? E por quê? Porque a inflação está comendo solta, né? Por causa das todas as atitudes que os governos tiveram que tomar para poder passar ali pela pandemia, e isso obviamente gerou inflação. Beleza, temos do cenário econômico muito diferente, muito pior. Temos a internet, né? 2003, gente, pelo amor de Deus, você tinha uns blogs, uns sites, é um negócio que não tem comparação, Em entendeu? 2003 a minha conexão em casa ainda era discada. Ainda era discada, ou seja, você tinha para baixar uma música era a noite inteira, para baixar uma musicazinha, quem não lembra do sonzinho, né? Então isso também muda tudo, né? O Lula é um cara envelhecido, né? Não só pela idade, mas um cara envelhecido nessas lógicas da internet, né? Tanto é que ele fala mesmo, e talvez esteja falando mais bobagem, mas ele falava muita bobagem também antigamente. Então isso repercute. Não é à toa que o governo decidiu gastar uma quantidade de capital social, capital político, nessa questão nesse PL, porque eles estão tentando controlar os danos, né? E aí outra questão é controle mesmo dos elementos econômicos, né? No caso, o Banco Central independente faz com que o governo Lula tenha ou deveria fazer aquilo que ele precisa fazer, né, como um governo, que é controlar os gastos, que é botar a casa em ordem, em vez de, vamos dizer assim, de maquiar a, os resultados, né, por meio de manipulação aí de taxa de juros e tudo mais. Então, são 3 elementos que fazem, que justificam esse esforço de tentar aprovar essa lei, né? E, ao mesmo tempo, mostra que nós temos sim oposição. Nós temos hoje políticos de direita, vamos dizer assim, capazes de mobilizar a sociedade, né? Capaz de articular uma defesa, né? Capazes de articular uma defesa, de mostrar que não vai ser tão fácil passar tudo, né? Então o Lula teve que recuar nessa história do PL, o trator não foi tão trator assim. O trator atolou. E ontem sofreu outra derrota, que foi em relação às mudanças que eles queriam fazer no marco do saneamento. Então, o marco do saneamento, que foi uma excelente atitude, né? Afinal de contas, a gente tem um país ainda aqui no sul, né? Aqui em Florianópolis, nós temos mais da metade da cidade sem saneamento básico. Quer dizer, uma das cidades mais queridas e mais amadas do Brasil, que tem qualidade de vida e tal. Nós temos metade das pessoas sem acesso a saneamento básico. Num estado de IDH alto, né? Imagina no resto do país, né? Curiosamente, o Nordeste tem resultados melhores no saneamento básico, né? É curioso esse dado, assim. Mas é isso, assim. Acho que esse é o contexto para tentativa de controlar pelo menos um aspecto que é as redes sociais, né? Esse aspecto aí. Vamos falar um pouquinho assim dos pontos mais assim relevantes, né, sobre esse PL, né? Apesar dele ter sido retirado de pauta, mas ele não desistiram ainda dele, né? Isso é só um recuo para tentar, vamos dizer assim, articular. O Lira vai tentar articular ali com os líderes. Talvez eles vão ceder em algum ponto, mas esse projeto vai voltar de alguma forma, com alguma cara, isso não tem a menor dúvida. Você também acha isso? É engraçado que a gente nem conversou, mas eu também tenho essa mesma impressão. Eles vão desidratar o projeto, vão tirar algumas coisas que na verdade já foram tiradas para votação, né? Por exemplo, um aspecto que era bem, assim, bem
Meu Deus do céu, bem George Orwell, que era o Ministério da Verdade, né? Que eles criavam um comitê gestor da internet. Isso já na votação agora caiu, porque o comunista Orlando Silva percebeu que aquilo ali não era difícil de empurrar, né? Caiu entre aspas, porque os deveres desse Ministério da Verdade permaneceram no projeto. Então, alguma agência, alguma parte do governo ia ficar responsável por ter esse papel. Estavam falando, inclusive, de colocar a Anatel para ser a gestora dessa parte de controlar a informação e desinformação na internet, que eu acho que não faz o menor sentido essa, essa atribuição para. Mas a ideia do Ministério da Verdade pode ter caído, mas o fantasma dele ainda está lá. E eu acho importante a gente explicar, não explicar, mas a gente trazer assim, qual é a problemática de você ter um órgão gestor da internet. Na verdade, o artigo é bem claro, assim, né? Realizar estudos sobre os procedimentos de moderação de contas e de conteúdos adotados pelos provedores de redes sociais, bem como sugerir diretrizes para a sua implementação. Ou seja, esse gestor comitê, ele teria um poder constante ali, contínuo de regulação, provavelmente impondo, né, às empresas de tecnologia uma série de ferramentas para que eles tivessem, de certa maneira, ali um poder quase que instantâneo, né, de fechar contas, apagar publicações, enfim, criar leis, né, regras para que as empresas cumpram de forma quase também instantânea. Então, indo na raiz do problema, o que seria o problema disso? Qual seria o problema disso, Ada? Olha, eu acho que dá para dar até um passo para trás e falar de um outro problema que está junto nesse projeto e que está colado nesse problema do Ministério da Verdade, é que a essência do PL das fake news era para colocar as redes sociais, né, ou seja, o Facebook, o Twitter, o Instagram, como responsáveis pelo conteúdo, responsáveis solidários pelo conteúdo que é publicado lá. Ou seja, a pessoa comete algum crime ou fala alguma coisa que não pode ser dita, e daí isso também é outro problema, que é o que pode e o que não pode ser dito. O projeto não deixa muito claro, então ia ficar por conta desse Ministério da Verdade dizer o que se enquadra e o que não se enquadra como conteúdo criminoso. Qualquer conteúdo potencialmente criminoso que estivesse lá no Twitter, por exemplo, alguém vai lá, posta um tweet que é potencialmente criminoso por algum motivo, por falar alguma coisa que não podia falar, por atacar algum direito ou por incitar algum crime, não é só quem postou que é responsável, mas o Twitter se torna responsável legal também por aquilo, e o projeto previa uma série de multas, inclusive umas multas enormes, até 10% da faturação da empresa, que é um negócio estratosférico para empresas desse tamanho. Então você tinha uma punição muito grave para rede social caso algum conteúdo que entrasse nessa lista banida fosse publicado. O que isso ia resultar na prática? O Twitter ia criar, o Twitter, o Facebook, o Instagram, todas essas redes iam criar um algoritmo, alguma coisa que ficasse sempre monitorando tudo que fosse publicado, e assim que entrasse alguma palavra-chave ou algum tema que não fosse 100% limpo, que não fosse 100% aprovado pelo Ministério da Verdade ou pela Anatel, ou seja lá quem for o responsável por dizer o que pode e o que não pode estar na internet, isso ia ser retirado preventivamente, porque para as redes sociais ia ficar muito custoso, ia ficar muito arriscado manter o conteúdo lá, porque elas são responsáveis também. Eu vi alguém usando uma analogia, que talvez não seja melhor, mas talvez funcione, que é mais ou menos assim: você tem uma empresa que constrói uma estrada, tipo a Artéries aqui, ela faz uma estrada, e esse projeto ia dizer que todo acidente que acontece na estrada é também responsabilidade da Artéries, independente de ser um problema da estrada ou não. Ou seja, um motorista vai lá e faz uma loucura, isso é culpa da Artéries também, então você vai ser responsabilizado. E eu acho que é uma analogia apta para você entender como isso não faz o menor sentido, porque você não pode responsabilizar o Twitter, que está lá só dando uma plataforma, pelo que as pessoas fazem com ele. E, claro, você pode dizer que
conteúdo criminoso tem que ser removido, e isso já acontece. Já existem meios legais para qualquer conteúdo criminoso ser removido das redes sociais, tanto que isso aconteceu o tempo todo durante as eleições, agora no ano passado. E o que tá em jogo nesse PL era algo muito maior, muito mais sinistro e muito mais restritivo, ou seja, qualquer conversa mais polêmica na internet ia se tornar mais perigosa, ia se tornar mais arriscada. Então, para quem está lá participando, ir para as empresas ia ficar totalmente inviável. E eu falei até esses dias que esse projeto aprovado, as redes sociais iam ficar consideravelmente mais chatas, menos interessantes, porque não ia ter nada lá que estivesse mais na, na margem do que pode ser dito ou trazendo algo de novo, porque arriscar custa caro. A gente teve uma espécie de uma pequena experiência durante as eleições, né? Que era muita gente, muitos candidatos com medo de tratar de certos assuntos, com medo de suas redes sociais serem derrubadas. E não era tratar no sentido de falar a respeito, era simplesmente citar certas palavras, escrever. Tanto é que se criou o hábito nas redes sociais de escrever certas palavras trocando as letras, né? Uhum, para fugir do Para algoritmo. poder tentar para burlar essa essa diminuição assim de alcance. Então, quer dizer, de certa maneira já está acontecendo essa autorregulação das empresas com medo do tamanho do judiciário, né? Do tamanho que ficou o judiciário brasileiro em relação a tirar ou colocar conteúdos. Mas e é engraçado nesse ponto, assim, porque uma coisa que ficou muito claro nesse processo todo é que as empresas de comunicação, os jornalões, as TVs, finalmente assim assumiram que elas estão de um lado e as empresas de tecnologia estão em outro. Então essa separação agora ficou transparente, cristalina, porque às vezes para o público em geral, para as pessoas, essa separação ela não estava muito bem feita, né? As pessoas misturavam Globo e Google e como se fossem coisas assim similares. E dessa vez não. Dessa vez cada um tomou uma posição muito clara. A Globo, o Estadão, enfim, todas as grandes empresas de comunicação a favor do PL. E a gente já vai dizer por quê, né? Eu gostei muito do que o Gustavo Maltache falou sobre esse projeto, que era uma a, que era como se fosse a revolta do antigo regime. E o antigo regime ele quer dizer tanto o governo quanto as empresas de comunicação tradicional. Então, aí ficou bem claro que a Globo, que é uma empresa de televisão, uma empresa do século XX, se opõe ao Google ao Twitter e ao Facebook e ao YouTube, que são empresas do século XXI, que são empresas do hoje, e que tiraram boa parte do mercado e que fizeram É que aquela... mudaram as regras, né? Mudaram, Acho que mudaram as mudaram as regras. regras do jogo e fizeram aquela destruição criativa que é tão positiva no capitalismo. E é claro que essas empresas e as pessoas que as dominam e as pessoas que trabalham nelas iam tentar lutar contra isso, porque elas viram o mercado delas diminuir justamente por causa dessa destruição criativa das big techs. Exatamente. Acho que esse é um ponto também importante da gente ficar, de ressaltar isso. Agora a gente sabe o que cada uma quer. E de certa maneira, essas grandes empresas todas, elas querem um mercado todo para elas. Também não vamos ser inocentes aqui, né? O governo, de certa maneira, deveria agir para, vamos dizer assim, facilitar a, a entrada de novos players, né? De novas empresas em todos os mercados, tanto o mercado velho da aristocracia antiga, da Globo, do Estadão, da Folha, quanto da tecnologia. A gente sabe que tem um problema em relação à tecnologia, redes sociais. Esses serviços de internet eles tendem a ficar monopolistas, né? Eles tendem a, a,
As pessoas elas querem economizar energia quando elas entram num. Elas querem o Google, elas querem uma rede social, já foi o Facebook, né? Hoje talvez as redes sociais até estejam um pouco mais diluídas do que estavam antes, né? Hoje você tem TikTok, você tem Instagram, você tem redes sociais que eu nem conheço, que eu também não quero conhecer. E essa tendência é engraçado que essa se deve, num país mais liberal, num país mais afeito às liberdades, a gente estaria debatendo não a lei da fake news, não essas leis que tentam reprimir o que é dito e tudo mais, né? Que tentam ir. Porque o Estado brasileiro ele é pródigo, né? Ele é muito bom em fazer uma avaliação completamente errada e delegar a solução daquela avaliação, daquele diagnóstico errado para que seja resolvido pelo outro, né? Quando a gente pensa, por exemplo, assim, na quantidade de coisas que você tem que fazer para ter a sua casa regularizada, por exemplo, aqui em Florianópolis, e aí você vai em todos os prédios públicos e nenhum está regularizado do jeito que eles pedem que você regularize sua Claro casa. que não, é muito difícil. É muito difícil, é muita regrinha, eles não vão conseguir. Então, então quer dizer, quando você. Esse mecanismo que eles criam de autorregulação, de autocensura das plataformas, é exatamente para fazer o trabalho que quem deveria estar fazendo era o Estado. Outra discussão, outra discussão que deveria estar acontecendo, além da discussão liberal de como é que a gente tem leis que permitem, como é que a gente cria um ambiente nesse país que permita a entrada de mais players, de que mais empresas compitam, e aí a gente vai ter essa diluição do poder. Esse deveria ser uma discussão. E a segunda discussão é como é que a gente enfrenta o crime cibernético, como é que a gente vai conseguir atacar realmente os crimes que acontecem na internet, porque acontecem muitos crimes. Tem coisas acontecendo nesse submundo da internet que é muito, muito perigoso e muito preocupante, principalmente para quem tem filhos. Eu tenho uma filha pequena e eu distancio ela de todas as possibilidades dela entrar na internet até ela ter um certo tamanho, juízo, enfim. Por quê? Porque tem coisas muito bizarras acontecendo. Agora, acreditar que o Estado, e o Estado brasileiro, que é extremamente incompetente para fazer saneamento básico, coisa que a Inglaterra já acabou no século XIX, vai conseguir acabar com as fake news. O Dino vai conseguir acabar com as fake news no Brasil. É assim, é de uma inocência, e de um mau caratismo até certo ponto de alguns players dessa bagaça, que você fica assim, cara, não é inacreditável que alguém acredite nisso de verdade, entendeu? E aí você vê os artistas, cara, artistas que foram censurados na ditadura militar, defendendo isso porque estão vendo uma oportunidade de ganhar um dinheirinho, entendeu? Com direitos autorais sobre imagem, sobre reprodução. É toda uma, como você falou do Gustavo, é toda uma classe, uma aristocracia falida, um Grey Gardens, assim, sabe? Assim, é um Grey Gardens tentando reaver os tempos áureos. Amigo, acabou, acabou. Guarda teu vestido, não tem mais baile, entendeu? Acabou. Eu acho que a parte dos artistas é bom a gente lembrar que isso foi outra coisa que várias coisas entraram de penetra junto desse projeto que não tinham nada a ver com a função original. PL das fake news, uma coisa, essa parte que a parte que interessava à Globo e aos meios de comunicação tradicionais era outra coisa, sobre uma transferência enorme de recursos das big techs para elas, porque estava lá junto na lei também que cada vez que o Twitter, por exemplo, repassasse uma notícia da Folha, por exemplo, a Folha ia ganhar um valor, porque tá se aproveitando daquele conteúdo. Então, eles brilharam os olhos com essa fonte gratuita e caída do céu de recursos, que parece que foi copiado do modelo australiano, se eu não me engano.
E isso foi Isso, uma das australiano. coisas. A outra foi essa dos artistas que começaram a lutar pelo PL 2630, porque também tinha lá dentro desse projeto, que também não tem nada a ver com a parte das fake news, que eles iam ganhar uma quantidade maior de royalties por reproduções no YouTube ou no Spotify. Então, eles também brilharam os olhos com essa nova fonte de renda vinda das Big Techs. Todo mundo quer ordenhar essas vacas enormes. E daí agora estavam lá defendendo um projeto que é um projeto péssimo, um projeto que não. A função primária dele, que seria combater a desinformação e as fake news, ele não atende de forma satisfatória. Ele cria muito poder para censura, mas como ele colocou essas coisas a mais aí junto com o projeto, esses setores do antigo regime se uniram ao governo e fizeram uma campanha muito forte para muito forte e muito desleal a favor desse projeto, porque o que a Globo fez, começando a falar sobre criancinhas e atentados em escolas, é de uma baixeza e assim, nada dentro daquele projeto preveniria um ataque em escola sequer. Nada. Não tem nada a ver com a proposta do projeto e não lida com as causas reais do problema. Mas a discussão foi para esse nível e foi muito baixa, foi muito apelativa. Então, dá para ver que o interesse econômico ali falou muito alto e foi vergonhoso para mídia tradicional o que aconteceu aqui. Ah, e você vê que a falta de capitalismo no Brasil é a mãe de todos esses problemas, né? O pai, mãe ou pai, escolha o parente que você quiser. Porque, assim, o jornalismo sempre esteve, os jornalões e as TVs sempre foram, de certa maneira, dependentes do governo, né? Das propagandas oficiais, dos recursos de publicidade. Os artistas, principalmente desde o primeiro governo do PT, sempre estão ali, vamos dizer assim, buscando mais recursos públicos para fomentar, né, para, enfim. Então, quer dizer, essa, esse entrelaçamento desses entes faz com que não se resolva, ou seja, você não tem soluções para os tempos atuais que de fato resolvam um problema. Então, o jornalismo é necessário, as artes são necessárias, mas elas precisam encontrar um lugar no mundo atual. Elas precisam lutar. Então, essa, o Brasil com esse horror ao capitalismo, com esse horror ao livre mercado, faz com que as soluções se atrasem, né? Você tem jamais um Netflix surgiria no Brasil, entendeu? Jamais seria uma solução surgida aqui, porque os artistas vão lutar até os últimos dias para aumentar o valor da Lei Rouanet, para aumentar a lei de fomento, quando se sabe que isso daí não vai resolver o problema, entendeu? Não vai criar um mercado consumidor. E o pior, o mercado consumidor só vai existir quando o país resolver seus problemas mais estruturais, né? Quando as pessoas forem mais ricas. Desculpa, ninguém vai assistir uma peça enquanto ela não tiver com as suas necessidades básicas garantidas, enquanto ela tiver alimentação, quando ela tiver um emprego decente, quando ela tiver um teto decente para morar, né? A maioria da população brasileira está pensando na base da pirâmide de Maslow, né? Está ali só na sobrevivência pura, entendeu? Então é isso, assim, a gente tem um debate extremamente entrelaçado com o Estado, um debate elitista de uma fração minúscula da sociedade que define política pública e faz isso do topo da sua arrogância, assim, do topo da sua necessidade de enxergar o mundo como ele não é, né? Só para garantir, e é sempre assim, são justificativas nobres para garantir mais dinheiro. Mas Adam, vamos passar aqui rapidão sobre alguns pontos e que eu acho importante, assim, por exemplo, uma das penas que assim é coisa risível, mas assim uma das penas é a proibição que o PL instituiria é a suspensão e proibição de acesso à internet de uma pessoa. Olha o nível de cubanismo. A minha mãe já deu essa pena para mim quando eu era menor.
Funcionou? Não. Gente do céu, imagina você proibir um cidadão, um CPF, de acessar a internet como pena. Como é que você executa um troço desse, entendeu? É claramente mais uma das bizarrices, entendeu, desse PL. O que tu acha? Eu acho que diz muito sobre o modelo de Estado que a gente tem. A gente sempre fala que a gente tem um Estado paternalista. É um Estado tão paternalista que ele vai dizer, ó, você não vai poder usar a internet. Só falta estar previsto no projeto aí mandar a pessoa pro quarto pensar sobre o que ela fez. O cantinho do pensamento seria bom, hein, se tivesse. Boa. Vamos lá, outra questão aqui desse PL bizarro. Por que até a esquerda deveria ser contra? Vamos lá. Aí a gente já falou da censura prévia, né? Ou seja, que o governo repassando a sua incompetência de combater o crime na internet faz com que as plataformas deem seu jeito para não deixar os conteúdos com, vamos dizer assim, conteúdos que são. Potencialmente criminosos, né? Porque ele nem precisa ser criminoso na prática, basta que ele seja potencialmente criminoso e as redes sociais já estariam responsabilizadas. E isso me lembra o que acontecia. Minority Report, já viu? É quase isso. Tem que tentar prever o crime antes que ele aconteça. Mas eu lembro do que acontecia quando ainda se ia no banco, né? Porque agora ninguém mais vai, porque a tecnologia também fez com que a gente pudesse evitar isso. Quando ia no banco, tinha uma regra de que dentro do banco você não podia pegar os telefones celular. Isso já faz bastante tempo, mas eu lembro que aconteceu, que eu precisei do celular uma vez no banco e não me deixaram. Chegou um funcionário do banco e disse, você não pode usar. Daí eu perguntei, tá, por quê? É, porque alguns criminosos, eles usam o celular para fazer, para cometer crimes aqui. E daí, por isso, a gente proíbe todo mundo de usar o celular. Então você pensa, milhões de pessoas vão ao banco todo dia e nenhuma delas comete nenhum crime, mas uma minoria muito pequena de pessoas que usa o celular para cometer o crime faz com que todo mundo seja proibido de pegar o celular dentro do banco. Essa é mais ou menos a lógica do PL das fake news. A gente vai podar todo o discurso que seja potencialmente criminoso, porque vai que alguém fala alguma coisa que não pode ser dita. Então vamos proibir todo mundo de falar e fica tudo tranquilo. Então é uma solução bizarra para você pensar numa sociedade aberta no século XXI. Não, e que reforça, né, gente, pelo amor de Deus, reforça o discurso que pode ser prejudicial, né? Assim, vamos lá, agora eu vou ser polêmico, né? Vamos ver se vai cair esse podcast. É, tem dois, existem dois fantasmas, né, que, que polarizam a sociedade nos discursos mais fáceis políticos, né? De um lado, tem uma direita que chama todo mundo de comunista, e do outro tem uma esquerda que chama todo mundo de fascista barra nazista, né? Então, a, a única diferença que daria para ressaltar é que nós temos partidos comunistas, bastante partidos comunistas no Brasil, e temos, é, vamos dizer assim, uma franca aceitação, né, ao comunismo nas instituições de educação, enfim. E até onde eu sei, assim, a quantidade de fascistas barra nazistas que são de fato, vamos dizer assim, que agem, né, que estão aí se organizando, é uma fração muito irrisória da sociedade, né? Que tem que ser combatido, que tem que ser. Mas imagina se você passa um projeto desse, entendeu? Primeiro que você já não acha assim na internet tão facilmente manifestações de cunho fascista ou nazista, não é uma coisa assim que você toda hora tô ali rolando, vendo comida, gatinhos e nazistas. Não, não é assim, entendeu? Comida, gatinhos e Mussolini. Mussolini. Não, você tem que ir muito fundo, né?
na internet para ir achar esse tipo de conteúdo, né? Diferentemente do conteúdo comunista que está muito mais disponível aí, né? Para quem quiser conhecer. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso é que esse tipo de lei daria uma força, uma aura de movimento rebelde a uma coisa que nem tem força na sociedade, entendeu? E essas ideias já são proibidas e quem participa desses grupos já tem uma atração por fazer parte de algo que é subversivo, de algo que é proibido, ou seja, de algo que a sociedade já vai atrás e diz que é errado. A atração é justamente por isso, porque é errado, porque é diferente. E se você torna isso ainda mais proibido, você coloca essas pessoas ainda mais para baixo do pano, elas vão se radicalizar ainda mais. É só você ver o próprio crescimento da esquerda na cultura brasileira. Foi exatamente dessa maneira. A gente teve um período ditatorial de direita, de militarista, e que gerou um crescimento. Basicamente, todas as pessoas que não defendiam o regime, elas se tornaram de esquerda, mesmo que depois elas nem fossem de esquerda. Por quê? Porque aquela repressão vinda do governo fez com que todo mundo se posicionasse de uma certa maneira frente ao regime. Então, um dos grandes inimigos, né, do governo, assim, pode-se dizer, são os aplicativos de conversa, né? Telegram, WhatsApp, que de certa maneira criaram uma tecnologia que de fato dificulta não, impossibilita, né, por ter criptografia de ponta a ponta. O que significa isso? Que eles não, as mensagens passam pelo aplicativo sem que eles possam saber o que está sendo escrito ali. Eles não têm acesso ao conteúdo da mensagem, né? A mensagem, eu mando uma mensagem por WhatsApp pro Adam, eu escrevo assim: olá, Adam. Ela vai toda criptografada, ou seja, ela vai toda bagunçada por meio do WhatsApp e chega até o Adam, que olha e aí escreve, lê olá, Adam, né? Então, essa é uma maneira dos aplicativos de conversa de certa maneira venderem para os seus clientes, né? Que você não vai ter suas conversas. Até uma maneira de autoproteção das próprias empresas, porque se um hacker invadir esses aplicativos, né, essas empresas, poderiam ter acesso a, meu Deus, assim, É. a uma Oceanos quantidade, de informação, né? oceanos de informação. Então é uma forma de se defender também dessas invasões. E cria confiança também. O usuário confia na plataforma quando ele sabe que a única pessoa que está lendo é quem está num lado e quem está do outro. E é engraçado porque, assim, tanto os meios de comunicação, aristocratas aí, quanto o próprio governo, vê isso como um problema, entendeu? Por quê? Porque é aquela nossa velha lógica cartorial, assim, não, se tem toda essa segurança para que as pessoas conversem, provavelmente elas vão cometer um crime, entendeu? Obviamente que ninguém passaria incólume por uma, por uma liberação de conversa de WhatsApp, né? Muitas pessoas teriam sua reputação afetada, diria até todas as pessoas. Acho que dificilmente alguém resistiria a uma exposição de conversa de WhatsApp. Mas falando de crimes exatamente, é, assim, as pessoas vão dar um jeito de cometer, se elas querem cometer um crime, elas vão dar um jeito de cometer esse crime e vão ter a sua. Antes do WhatsApp, as pessoas cometiam crimes, entendeu? Elas continuavam E cometendo depois do crimes. WhatsApp, elas vão continuar cometendo crimes também. Então, é, esse foco bizarro na tentativa de interferir na tecnologia como se ela fosse o problema, né? Como se uma faca fosse um problema, né? E não a pessoa que tem um instinto de esfaquear alguém. É, isso daí é o pensamento distorcido, né? Queres dizer mais alguma coisa a respeito? E assim, boa parte do que eles querem coibir nos aplicativos de mensagens é o disparo em massa, ou seja, é você mandar informação para várias pessoas ao mesmo tempo por um custo muito baixo. Porque quando a comunicação tem esse custo zero, como ela tem agora, você tem possibilidades imensas, tanto para Sim. organização política, quanto para marketing, quanto para qualquer coisa, para o bem e para o mal. Isso
a comunicação enquanto meio ela é neutra. Você pode usar ela para fazer caridade ou para fazer uma organização criminosa. E o que eu vejo que preocupa mais quem está no poder e quem está lidando com a política, a nossa oligarquia eleitoral, é porque tem efeitos eleitorais muito fortes do WhatsApp e dos aplicativos de comunicação. Porque ah, quando as pessoas estão ali compartilhando ideias e compartilhando as coisas, a capacidade de persuasão é outra, é diferente, é muito mais forte. Quando você recebe uma mensagem de um amigo teu dizendo, vote nesse cara, ou apoie essa ideia, ou leia isso, é muito mais convincente do que quando vem de um meio de comunicação sem rosto, de uma corporação ou de uma coisa assim. Isso foi a grande sacada dessa das redes sociais e dessa aproximação que você tem é que as pessoas confiam mais em outras pessoas. E isso cria uma dinâmica política completamente diferente do que você tinha no passado. Então, agora, influencers e pessoas que têm acesso a público se tornam cada vez mais relevantes. E é, em parte, isso que eles querem combater. Também porque eles querem. A ideia do projeto é lidar com desinformação, então o medo, teoricamente, do governo eles vão passar uma mentira sobre alguém e vai ser compartilhada 1000 vezes, e se é compartilhada 1000 vezes, se torna verdade e tem efeitos no mundo real. Agora, a solução proposta para isso, porque realmente é um problema se você começa a mandar mentira por aí, e isso sempre foi um problema, só que essas novas tecnologias, elas amplificam o problema que já existia, né, da falsidade, da criação de informação que não é verdadeira. Mas a solução que esse projeto traz e que o governo traz simplesmente não vai resolver o problema e vai criar problemas ainda maiores. Ou seja, você vai restringir a comunicação, você vai perder todo esse potencial criativo que ela tem, você joga tudo isso fora para poder evitar um ou outro problema. É sempre a solução errada para um problema real e acaba atingindo todo mundo de forma igualitária. Então, acho bem problemático E isso. é incrível como eles respondem, como tudo é muito simples, né? Como tudo e como vai se criando mas as empresas precisam de regulação, elas têm que ter regulação porque elas precisam ter regulação. Como se virasse um mantra, né? Eles têm essa capacidade de criar esses mantras de uma maneira muito mais fácil do que a gente consegue. Por exemplo, é, a gente que eu digo assim, pessoas que não estão nesse campo da esquerda, que não têm esse hábito, né, de simplificar o debate até o ponto de parecer algo natural, assim. Hoje você vai em qualquer postagem sobre o tópico, tá lá as mesmas, é quase como se fossem repetição da mesma frase, assim. Não, tem que regular. Por exemplo, vou para finalizar, né? Teve um debate, teve uma publicação em que o nosso ministro da Justiça, né, o Dino, é, estava pedindo para que o Google colocou na sua. O Google é uma empresa que se colocou na sua página inicial um link para um artigo destacando os pontos negativos do PL, ou seja, se posicionando, emitindo uma opinião sobre um projeto de lei que vai atingir o seu negócio, que vai atingir diretamente o seu negócio, né? E aí todo o aparato, todo o poder estatal do Brasil se movimentou para que o Google retirasse esse artigo do site. E a desculpa foi a desculpa mais esfarrapada que eu já vi, assim, em todos os tempos em relação a esse tópico. Que ele dizia o seguinte: ora, se o Google não é uma empresa de comunicação, ele não tem que escrever editorial. Só quem escreve editorial é uma empresa de comunicação. Então ali é publicidade, tem que estar marcado como publicidade. E não, cara, é a coisa mais absurda que eu já ouvi na minha vida. Quer dizer, aí vem diversas, por exemplo, como a gente está discutindo aqui o plano diretor em Florianópolis, né? Me veio muito esse exemplo, assim, uma empresa, uma construtora que completamente interessada no adensamento urbano, né? Que possa se construir prédios mais altos e tudo mais, completamente interessada nesse tópico, ela não pode emitir uma opinião
não pode pagar um editorial ou botar na sua... Não pode emitir uma opinião, senão ela se torna automaticamente uma empresa de comunicação. Assim, é inacreditável que uma pessoa que pensa, entendeu, possa defender um negócio desse assim, de cara limpa, né? Esse caso me deixou estarrecido, porque eles conseguiram fazer com que o Google tirasse esse editorial, essa coisa que eles colocaram na página de busca deles, com base no Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, quando o governo está disposto a fazer alguma coisa, quando o governo quer censurar, ele consegue usar o Código de Defesa do Consumidor para fazer com que uma empresa do tamanho do Google se adeque e remova o que tinha colocado lá. E essa é a desvantagem de ter muitas leis, né? Porque quando você tem muitas leis, muitas regras, uma sobreposta à outra, você pode usar em qualquer momento uma dessas. Se uma não dá certo, ele vai tirar outra, até que alguma funcione naquele momento para que o governo tenha poder sobre a narrativa, Sim, né? essa censura foi uma censura irreverente, criativa, foi uma censura brasileira, assim, uma coisa Malemolente. malemolente, uma coisa Malemolente. linda de se ver. Você conseguir censurar uma empresa usando o Código de Defesa do Consumidor. Assim, tem que bater palmas, porque é impressionante a capacidade. E eu fiquei impressionado também de ver gente, inclusive gente de centro-direita, dizendo que o Google realmente não tinha o direito de colocar essas informações lá, porque não é um setor regulado. Ou seja, a Globo pode se posicionar e fazer toda aquela desinformação a favor do PL que interessa para eles, porque a Globo está num setor regulado. Mas o Google, como está num setor que não é regulado, o que é falso também, porque o Google tem leis para seguir, o Google não está acima da legislação. E daí o Google vai lá e se posiciona, e daí isso não é válido. Para mim, isso é um argumento muito forte para você desregulamentar ainda mais essas coisas, porque fica claro que o que está regulamentado não está funcionando. É isso aí. Bom, espero que a gente tenha contribuído aí para um pouquinho, né, para o debate. O nosso interesse é esse, é trazer argumentos, quebrar a cabeça, né, Adam, para a gente tentar trazer argumentos novos, não só para as pessoas, mas para a gente mesmo, né, um exercício de pensar as coisas por diversos vieses. Com certeza, você só vai descobrir que está errado se você puder conversar com alguém que traga uma opinião diferente. Entendeu? Por isso que é tão bonito de ver as redes sociais copiando o que disse o Dino essa semana, um faroeste cibernético. Eu adoro o faroeste cibernético, eu acho que tem que ser um faroeste cibernético mesmo. Quanto mais pluralidade, quanto mais pessoas puderem ser criativas e puderem falar o que elas pensam na internet, melhor. As possibilidades são muitas e eu tenho plena confiança na humanidade de que o positivo vai ser muito maior que o negativo que isso vai ter nesses ambientes. É isso aí. Então, pessoal, vamos ficando por aqui hoje e semana que vem tem mais. Até lá!